Quando acontecerá o arrebatamento? Os sinais que todo crente precisa reconhecer hoje, amados irmãos, já se perguntaram quando Jesus retornará para buscar sua igreja? Esta é uma questão que desperta curiosidade, esperança e, por vezes, até mesmo temor, porque a Bíblia nos ensina que sua vinda mudará absolutamente tudo num piscar de olhos. O arrebatamento não é uma história distante ou um mero símbolo. É uma promessa real. Um momento em que os crentes serão reunidos para estar com Jesus eternamente. Compreender o momento deste evento não se trata de prever uma data ou tentar calcular a agenda de Deus. Trata-se de reconhecer os sinais, viver fielmente e preparar nossos corações para o cumprimento de sua promessa. Ao longo das Escrituras, Jesus e os apóstolos nos deram pistas sobre sua vinda. Eles falaram de sinais no mundo, guerras, desastres naturais, decadência moral e engano espiritual, que sinalizariam a proximidade de seu retorno. Estes sinais não são destinados a nos amedrontar, mas a nos despertar, a nos encorajar a viver em vigilância, oração e santidade. Eles nos lembram que Deus está no controle, orquestrando a história com precisão perfeita e que suas promessas são dignas de confiança para aqueles que o seguem fielmente. O arrebatamento será instantâneo e transformador. Aqueles que estão vivos e aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares. É um momento de esperança, alegria e realização divina pelo qual todo crente anseia. No entanto, enquanto a hora exata é conhecida apenas por Deus, a Bíblia nos dá orientação suficiente para viver em prontidão, cultivando uma vida de fé, obediência e expectativa. Nesta mensagem, exploraremos as pistas bíblicas sobre o momento do arrebatamento. Examinaremos os sinais proféticos que apontam para sua aproximação. Esclareceremos equívocos e mitos, discutiremos a preparação espiritual prática e mostraremos como viver em expectativa transforma nossa vida cotidiana. Ao final, você compreenderá como alinhar seu coração, fortalecer sua fé e viver com esperança e antecipação pelo glorioso retorno de Jesus. Você está pronto para discernir os sinais e preparar sua vida para o dia em que o arrebatamento acontecerá? Vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para compreender as pistas que Deus providenciou sobre o momento do arrebatamento. Das próprias palavras de Jesus às cartas de Paulo, a Bíblia nos fornece padrões, advertências e marcadores para nos preparar para este extraordinário evento. Primeiro, considere as palavras em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde Paulo explica que o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Esta passagem é clara, deliberada e relacional. Ela nos diz não apenas o que acontecerá, mas enfatiza que o evento é pessoal para cada crente. O momento, entretanto, está nas mãos de Deus. E, embora não saibamos o dia ou hora exatos, o padrão e a sequência são revelados para que possamos viver em prontidão espiritual. O próprio Jesus fornece pistas adicionais sobre o momento em Mateus 24 e Marcos 13. Ele advertiu sobre guerras, fomes, terremotos e outros sinais que precederiam o fim. Estes não são eventos aleatórios, são marcadores divinos, sinalizando que a história está se movendo de acordo com o plano de Deus. Como crentes, observar estes sinais não se trata de prever datas, trata-se de consciência e preparação. A Bíblia repetidamente enfatiza vigilância e atenção, lembrando-nos de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus enquanto antecipamos seu retorno. Compreender o momento também envolve ver a distinção entre o arrebatamento e outros eventos do fim dos tempos. Enquanto o arrebatamento reunirá os fiéis instantaneamente, outros eventos, como a grande tribulação e a ascensão do anticristo, se desenrolarão posteriormente. Esta sequência é delineada em passagens proféticas por toda a Escritura, incluindo Daniel, Apocalipse e os Evangelhos. Reconhecer esta ordem ajuda os crentes a evitar confusão e fortalece nossa confiança no plano soberano de Deus. As Escrituras também fornecem padrões e referências simbólicas que dão insights sobre o momento. Por exemplo, Jesus comparou seu retorno a um noivo chegando em uma hora inesperada. Esta imagem ilustra tanto a subitaneidade quanto a intimidade do arrebatamento. É repentino, sim, mas relacional.
demonstrando que o tempo de Deus é perfeito para aqueles que estão espiritualmente preparados. Compreender este simbolismo nos encoraja a viver em expectativa, cultivando santidade e devoção todos os dias. Os crentes também são chamados a examinar a linha do tempo profética no contexto dos eventos mundiais. Embora não possamos prever a data exata, podemos observar tendências que se alinham com a profecia bíblica: guerras, agitação política, decadência moral e fenômenos naturais. Estes sinais servem como lembretes de que a história está avançando para o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, a Bíblia também enfatiza que o momento exato é conhecido apenas pelo Pai. Nosso papel é viver fielmente, discernindo e obedientemente, enquanto confiamos no plano de Deus. Finalmente, viver com a consciência destas pistas bíblicas transforma a vida diária. Ela desloca o foco das distrações temporais para as prioridades eternas, encorajando oração, estudo, obediência e comunhão. O arrebatamento não é apenas um evento a ser antecipado, é uma lente através da qual viver fielmente agora, demonstrando amor, integridade e devoção em cada aspecto da vida. As pistas bíblicas equipam os crentes para manter esperança, discernimento e prontidão, garantindo que, quando o arrebatamento ocorrer, nossos corações estejam alinhados com Jesus e nossa fé seja inabalável. Amados, compreender o arrebatamento também envolve reconhecer os sinais proféticos que apontam para sua aproximação. As Escrituras delineiam indicadores claros, eventos e padrões que sinalizam a proximidade do retorno de Cristo. Guerras, fomes, desastres naturais e decadência moral estão entre os sinais que Jesus destacou. Estes eventos servem como marcadores, guiando os crentes a permanecerem alertas e espiritualmente preparados. Eles não são destinados a induzir medo, mas a despertar fé, aguçar discernimento e cultivar uma vida de vigilância e santidade. Guerras e conflitos ao redor do mundo são um significativo sinal profético. Jesus mencionou que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos nos últimos dias. Embora guerras tenham existido ao longo da história, a crescente intensidade, alcance global e escala sem precedentes dos conflitos contemporâneos se alinham com a profecia bíblica. Observar estes eventos proporciona uma estrutura para entender que a história está avançando para o cumprimento designado por Deus. Os crentes são chamados a interpretar estes sinais com discernimento em oração, confiando no tempo de Deus enquanto permanecem firmes na fé. Desastres naturais como terremotos, inundações e tempestades também são marcadores proféticos. A Escritura repetidamente descreve perturbações cósmicas e terrestres como indicações dos tempos finais. Estes eventos não são meramente ambientais, são indicadores espirituais da soberania de Deus e da aproximação do cumprimento da profecia. Reconhecendo padrões em ocorrências naturais e compreendendo-os à luz das Escrituras, os crentes podem permanecer vigilantes, fiéis e preparados para o arrebatamento. Decadência moral e engano espiritual são sinais centrais dos tempos finais. Jesus advertiu sobre iniquidade, imoralidade e engano generalizado, indicando que a humanidade se afastaria cada vez mais de Deus. Este declínio moral age tanto como uma advertência quanto como um marcador, sinalizando que o arrebatamento e eventos subsequentes estão se aproximando. Os crentes são encorajados a cultivar santidade, discernimento e obediência, mantendo integridade e fidelidade em meio a um mundo cada vez mais alinhado com valores mundanos em vez da vontade de Deus. Engano espiritual é outro indicador-chave. O surgimento de falsos mestres, milagres falsificados e engano carismático cumpre advertências proféticas. Reconhecer estes enganos requer estudo das Escrituras, oração e dependência do Espírito Santo. A habilidade de discernir verdade do erro é essencial para permanecer fiel e evitar as armadilhas de falsos ensinamentos nos últimos dias. Crentes que desenvolvem discernimento espiritual estão equipados para navegar tempos turbulentos enquanto permanecem alinhados com Jesus. Finalmente, reconhecer sinais proféticos transforma a vida do crente. Consciência de eventos mundiais, fenômenos naturais e tendências morais, quando interpretados através das lentes das Escrituras, molda prioridades, ações e relacionamentos.
Viver em antecipação do arrebatamento envolve abraçar fé, esperança e obediência diariamente. Isto encoraja vigilância, oração e alinhamento com a vontade de Deus, assegurando que quando o arrebatamento ocorrer, os crentes estejam espiritualmente preparados, firmes e plenamente alinhados com as promessas de Jesus. Amados, compreender estes sinais nos capacita a viver fielmente e confiantemente, enquanto o cumprimento da profecia de Deus se aproxima. Ao continuarmos, é essencial abordar uma questão crítica: equívocos e mitos sobre o momento do arrebatamento. Muitos crentes têm sido enganados por especulações, datas e teorias que afirmam prever o momento exato do retorno de Jesus. A Bíblia é clara que ninguém conhece o dia ou a hora, exceto o Pai no céu. Mateus 24:36 nos lembra que o momento é um mistério divino. No entanto, a Escritura proporciona orientação para viver em prontidão, vigilância e obediência. Não compreender isto pode levar a confusão, medo ou até mesmo complacência espiritual. Portanto, é crucial focar no que Deus realmente revela, em vez de tentar prever o imprevisível. Um equívoco comum é a ideia de que eventos mundiais, isoladamente, podem prever o arrebatamento. Embora a Escritura descreva sinais, guerras, desastres naturais, declínio moral, estes são destinados como indicadores para a vigilância, não como um cronograma. Os crentes não devem basear sua fé em especulação ou medo de tendências globais, mas nas promessas de Jesus. Os sinais são marcadores espirituais, mostrando a proximidade de seu retorno. No entanto, o momento exato permanece com Deus. Reconhecer isto ajuda os crentes a viverem fielmente sem serem distraídos ou enganados por falsas previsões. Outro mito é confundir o arrebatamento com a segunda vinda ou a tribulação. Alguns ensinamentos sugerem que o retorno de Jesus ocorrerá apenas após o caos global ou após a ascensão do Anticristo. A Escritura distingue estes eventos claramente. O arrebatamento envolve a reunião dos fiéis, enquanto a segunda vinda ocorre visivelmente para todas as nações. Não compreender esta sequência pode levar ao medo, incompreensão do plano de Deus e até mesmo desânimo espiritual. Os crentes precisam estudar a Escritura cuidadosamente, comparando passagens através dos Evangelhos, Tessalonicenses e Apocalipse, para compreender os eventos distintos e seu momento. Falsas previsões de datas causaram confusão por séculos. Desde especulação na igreja primitiva até interpretações modernas, os crentes têm recebido anos ou meses exatos de quando Jesus retornaria. Cada vez que essas previsões falharam, levaram a desapontamento e ceticismo. A Escritura ensina paciência, confiança e prontidão em vez de cálculo. Ao focar na fidelidade, oração e obediência, os crentes evitam as armadilhas da especulação e permanecem espiritualmente vigilantes, preparados para qualquer momento que Deus determinar. Alguns também acreditam que a preparação espiritual pode esperar porque o arrebatamento está longe no futuro. Este é outro equívoco perigoso. A Bíblia repetidamente exorta os crentes a vigiar, orar e permanecer santos, como se o Senhor pudesse retornar a qualquer momento. Viver como se a contagem regressiva pudesse chegar a zero, hoje promove prontidão, fortalece a fé e alinha a vida diária com a vontade de Deus. Esperar para se preparar pode resultar em oportunidades perdidas para a obediência, crescimento espiritual e antecipação do retorno de Cristo. Amados, esclarecer estes mitos não visa diminuir a empolgação ou curiosidade sobre o arrebatamento. Visa direcionar nosso foco para a verdade de Deus. Compreender o que a Escritura realmente revela capacita os crentes a viverem fielmente, evitando distração, medo ou complacência espiritual. Ao rejeitar especulação e focar na prontidão espiritual, os crentes cultivam uma vida de obediência, esperança e antecipação. Isto garante que, quando o arrebatamento acontecer, nossos corações e vidas estejam alinhados com Jesus e estejamos plenamente preparados para encontrá-lo. Finalmente, a principal lição é que o tempo de Deus é perfeito e nosso papel é claro: viver em fé, manter vigilância, orar continuamente e caminhar em santidade. Equívocos e mitos não podem substituir a segurança que vem de conhecer as promessas de Deus. Amados, focar na verdade em vez de especulação assegura crescimento espiritual, prontidão e alegre antecipação do arrebatamento, não importa quando ele ocorra.
Agora que esclarecemos equívocos e mitos, é hora de focar na preparação espiritual. Compreender o momento do arrebatamento não é suficiente. Deve traduzir-se em ação, moldando nossa vida diária, prioridades e hábitos espirituais. A preparação envolve cultivar um coração de fé, vigilância, obediência e esperança, assegurando que, quando o momento chegar, estejamos plenamente prontos para encontrar Jesus. A prontidão espiritual transforma a vida ordinária em uma existência intencionalmente orientada pela fé, onde cada decisão, oração e ação se alinham com o plano de Deus. A oração é a pedra angular da preparação espiritual. Através de comunicação consistente e sincera com Jesus, fortalecemos nosso relacionamento com Ele, ganhamos discernimento e mantemos foco espiritual. A oração cultiva confiança no tempo de Deus, aguça a consciência dos sinais dos tempos e proporciona orientação para tomar decisões alinhadas com sua vontade. Uma vida enraizada na oração permite aos crentes navegar a incerteza com confiança, esperança e obediência. Santidade e obediência são aspectos essenciais da prontidão. Viver de acordo com a palavra de Deus, praticando integridade, amor e devoção, assegura que os crentes estejam espiritualmente alinhados para o arrebatamento. A santidade não se trata de perfeição, mas de rendição, alinhando nossos corações com os ensinamentos de Jesus e caminhando fielmente a cada dia. A obediência demonstra confiança na autoridade de Deus e prepara a alma para o momento transformador quando os fiéis forem reunidos a Ele. Discernimento é outro componente crítico. Os tempos finais serão marcados por engano, confusão moral e teste espiritual. Ao cultivar discernimento através da Escritura, oração e dependência do Espírito Santo, os crentes ganham a habilidade de reconhecer a verdade, evitar engano e tomar decisões consistentes com a vontade de Deus. O discernimento fortalece a vigilância e nos equipa para responder fielmente aos eventos que se desenrolam. Comunidade e comunhão aprimoram a preparação espiritual. Os crentes são chamados a encorajar, apoiar e orar uns pelos outros. A comunhão proporciona responsabilidade, orientação e reforço de princípios espirituais. Uma comunidade de seguidores fiéis fortalece a prontidão individual, assegurando que os crentes permaneçam fundamentados na verdade e encorajados a perseverar. Finalmente, a preparação espiritual se trata de esperança, perseverança e fidelidade diária. A consciência da contagem regressiva do arrebatamento inspira os crentes a priorizarem questões eternas, cultivarem paciência e manterem devoção inabalável. A prontidão espiritual transforma medo em esperança, incerteza em clareza e vida ordinária em antecipação proposital. Amados, ao viver em oração, obediência, santidade e discernimento, apoiados pela comunhão, nos posicionamos para experimentar o cumprimento da promessa de Deus com alegria e confiança, plenamente alinhados com Jesus quando o arrebatamento ocorrer. Agora que exploramos pistas bíblicas, sinais proféticos e como nos preparar espiritualmente, vamos focar em viver expectantemente e em esperança. Viver em expectativa é mais do que esperar. É abraçar uma mentalidade moldada por fé, vigilância e antecipação. Quando compreendemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, cada aspecto de nossas vidas, desde nossas escolhas até nossos relacionamentos, assume significado eterno. A expectativa transforma a vida ordinária em preparação proposital, alinhando nossos corações com a vontade de Deus e promovendo prontidão espiritual para o dia em que Jesus retorna para reunir seus fiéis. A esperança está no centro de uma vida expectante. Ela ancora nossas almas, proporcionando força, paz e coragem em meio a um mundo cheio de incerteza, decadência moral e engano espiritual. Esperança não é pensamento desejoso, é uma expectativa confiante, fundamentada nas promessas de Deus. A Escritura nos lembra que o arrebatamento é um evento certo para aqueles que creem e que a antecipação deve inspirar alegria, perseverança e fé inabalável. A esperança nos capacita a suportar provações, permanecer vigilantes e continuar servindo fielmente, sabendo que Jesus cumprirá suas promessas exatamente como ele disse. Viver em expectativa afeta nossa vida diária praticamente. Molda como abordamos a oração,
adoração e estudo da Escritura, assegurando que permaneçamos espiritualmente alertas. Cada decisão, seja grande ou pequena, é avaliada à luz da eternidade. Nossas ações refletem obediência e alinhamento com as prioridades de Deus. A expectativa nos motiva a viver vidas moralmente íntegras, a perdoar, a amar sacrificialmente e a testemunhar corajosamente a outros sobre a esperança que possuímos em Cristo. A vida expectante também fortalece nosso discernimento espiritual. Conforme o mundo experimenta crescente caos e engano, crentes que antecipam o arrebatamento estão equipados para reconhecer falsos ensinamentos, compromisso moral e distrações espirituais. A expectativa aguça a consciência, guiando-nos a permanecer enraizados na verdade da palavra de Deus e nas promessas de Jesus. A vigilância espiritual assegura que nossa fé permaneça inabalada, mesmo quando desafios, tentações e eventos globais se intensificam. A comunidade desempenha um papel vital na vida expectante. Comunhão com outros crentes proporciona encorajamento, responsabilidade e apoio mútuo. Compartilhar ideias, orar juntos e reforçar a verdade bíblica fortalece nossa resolução de viver fielmente enquanto aguardamos o arrebatamento. A igreja funciona como uma família espiritual, cultivando esperança, unidade e prontidão coletivamente. Viver expectantemente não é solitário. Floresce quando apoiado por uma comunidade de fiéis seguidores de Jesus. Finalmente, viver em esperança e expectativa transforma nossa perspectiva sobre a vida. Nos permite priorizar o reino de Deus sobre preocupações mundanas, focando em impacto eterno em vez de ganho temporário. A consciência do arrebatamento aumenta a sensibilidade espiritual, motiva a santidade e promove alegre antecipação. Amados, quando vivemos com esperança e expectativa, nossos corações estão alinhados com Jesus, nossa fé é fortalecida e estamos preparados para abraçar o cumprimento das promessas de Deus com alegria e paz. Ao concluirmos, vamos refletir sobre a verdade essencial. O arrebatamento é real e o tempo de Deus é perfeito. A Escritura ensina que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. No entanto, nosso foco não está em prever uma data, mas em viver fielmente, expectantemente e em alinhamento com a vontade de Jesus. Cada crente é chamado à prontidão através de oração, obediência, santidade e vigilância. Viver em antecipação assegura que nossos corações estejam preparados, nossa fé seja inabalável e nossas vidas reflitam a glória de Deus. A contagem regressiva para o arrebatamento nos lembra que nossas escolhas importam. Como gastamos nosso tempo, como nos relacionamos com outros e como priorizamos o reino de Deus determinará a profundidade de nossa prontidão. A Escritura nos encoraja a vigiar, orar e permanecer fiéis, cultivando discernimento espiritual e esperança. Ao abraçar a expectativa, os crentes fortalecem seu relacionamento com Jesus, aprofundam sua fé e se posicionam para experimentar a alegria de serem reunidos a Ele. Amados, o mundo pode estar caótico e desafios podem surgir, mas a esperança do arrebatamento ancora a alma. Viver em prontidão transforma medo em coragem, incerteza em clareza e rotinas diárias em preparação proposital. Comunhão, responsabilidade e oração reforçam nossa vigilância e fortalecem nossa resolução. A promessa do arrebatamento traz alegria, esperança e confiança àqueles que permanecem fiéis, confiando no tempo de Deus e em sua palavra imutável. Em última análise, estar pronto é sobre alinhar nossos corações, mentes e ações com Jesus. É sobre cultivar santidade, praticar obediência e nutrir esperança. É sobre viver de tal maneira que cada dia reflita nossa antecipação de seu retorno. Amados, o arrebatamento está vindo. As promessas de Deus são verdadeiras. Seu tempo é perfeito. Deixe que esta verdade molde sua vida, guie suas escolhas e inspire você a viver fielmente, expectantemente e alegremente, enquanto aguarda o glorioso dia em que Jesus reunirá sua igreja a si mesmo. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com outros crentes que precisam despertar para a verdade sobre o momento do arrebatamento. O tempo é curto e precisamos estar vigilantes e prontos. Ative as notificações para receber mais revelações proféticas que fortalecerão sua fé
e preparação espiritual. Que a paz de Cristo guarde seu coração enquanto aguardamos ansiosamente seu glorioso retorno.